Bom dia, queridos alunos do sexto ano A. É um prazer estar com vocês no início dessa tarde, né? Nós hoje vamos falar sobre a história da música, a arte musical, né? Como ela surgiu. A gente sabe que a música, ela surge desde os homens primitivos, desde o homem da caverna, né? Que segundo a relato na história que eles também faziam os seus trabalhos, as suas oferendas aos deuses, com medo das tempestades, da questão das guerras. Já no passado tudo isso existia. Então ele realizava os seus cânticos, que ele não sabia ainda escrever, mas eles também cantavam, faziam os seus batuques, né? Utilizavam os tipos de instrumentos deles, mas a gente sabe que a música ela foi tendo a evolução, o aperfeiçoamento. Então nós chegamos ao Egito, onde nós vamos ver as grandes festas, né? As grandes festas nos salões dos faraós, onde eles utilizavam a música, né? Momentos assim para que o faraó se alegrasse, ou os momentos das questões ligadas à religião, já que o povo no Egito era o povo mais religioso do mundo antigo, né? Eles tinham vários deuses. Só no tribunal de Osíris existia 42 deuses, deus da morte, né? E as pessoas eram obrigadas a recitar até poemas no livro dos mortos, né? Então a gente vê aí a questão da música. Aí vamos passando o tempo, com o desenrolar do tempo, aquelas músicas, aqueles trabalhos onde eles faziam canções até o rio Nilo, a questão de agradecimento, a questão dos cânticos a deusa Ísis, né? Tudo isso eram momentos de utilização musical. Aí, falando ainda do povo da antiguidade, nós vamos ver a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, assim como o Egito, que eram as civilizações mais antigas, nós vamos ver que a música era bastante utilizada dentro dos salões dos palácios, já por Nabopolassar, Nabucodonosor, onde eram pessoas muito inspiradas na questão valorizava muito a arte e a música em si. Então existia as festas, né? E os instrumentos na época, né? E os instrumentos na época. Então não poderia utilizar, eles utilizavam os instrumentos que você hoje tem até conhecimento, a harpa, né? A flauta. Então isso aí eram os instrumentos utilizados no passado. Os egípcios também conheciam bastante esses instrumentos, como a harpa, a citara, não é? A flauta. Então esses instrumentos eram bastante conhecidos. Então nós vimos que essas civilizações, eles eram amantes também da música, né? Amavam a música, se sentiam bem com a música. A música também era uma questão de momento de romantismo, momento das alegrias, o momento das terapias, porque havia momento da música que era apenas para acalmar o ego do monarca, né? Dos reis e da rainha, né? Aqueles momentos de terapia, não é? Eles se sentiam bem quando ouviam uma boa música, quando alguém tocava, eles se alegravam, às vezes para descontrair. Então a música era uma questão de inspiração, né? Aí nós vamos ter assim na questão da religião. Hoje nós temos assim um povo do qual o cristianismo seguiu, né?
que é os hebreus. Então nós vimos na história da Bíblia que um homem chamado Davi, que foi o rei Davi, quando ele era pastor, Davi foi o compositor e músico. Há relatos bíblicos que diz que Davi cantou para o rei Saul, para acalmar o ego do rei Saul, porque segundo a Bíblia, Saul estava possuído pelo inimigo, pelo demônio, e quando Davi tocava a harpa e cantava os hinos, que eram os salmos, Saul se acalmava, não é? O espírito de Saul, ele se acalmava naquele momento, ele se acalmava. Então, a música que faz bem à alma, não é? Nós vimos na Bíblia que onde você observa que há as poesias, né? Nós temos aí vários livros da Bíblia, como Cantares, Provérbio, o livro de Jó, né? Que também são uma questão poética. Então, nós vimos assim a presença da poesia, né? E aqueles que dizem assim, que a música, ela surgiu dos gregos, mas como nós vimos que a música ela vai surgir desde os primitivos, né? Os primitivos começam, quer dizer, o primitivo, porque veio primeiro, eles já utilizavam a música, agora não com tamanha aperfeiçoamento quanto os gregos, quanto os romanos e outros povos que tiveram assim bons instrumentos, né? Aí os gregos, eles utilizavam a harpa e outros instrumentos musicais, como nós temos assim o grande matemático e filósofo Pitágoras, onde ele era matemático e também utilizava os seus teoremas, a questão para a música. E até hoje nós temos na saúde, né, a psicologia, onde eles utilizam o teorema de Pitágoras, a música criada, os instrumentos ali, feita na época de um modo artesanal, mas que acalmava o ego da pessoa. É uma terapia. As pessoas começam a fazer aquelas viagens no tempo, né? E vão se acalmando e vão se alegrando. Então a música, ela é para isso. Quando você na sua igreja ou qualquer outro lugar, ou na sua casa, você ouve o hino, escuta uma música, outros da Igreja Católica, que no passado se ouvia a música Ave Maria, né, de Gomorra, né? Então as pessoas se sentiam bem, né, ouvindo os tipos de música. Então existe a música para alegrar a alma, né? Alegrar o espírito, quando a pessoa se sente bem ouvindo uma boa música. Nem toda música é aquela que... a boa música é aquela que nos faz meditar, que tem conteúdo, né? Que tem uma mensagem. Existe música que não tem nenhum tipo de inspiração. A gente não somos contra hoje os ritmos que estão sendo criados, né? Mas existem coisas que às vezes utilizam palavras até obscenas. E existem pessoas que gostam, né? Cada um tem o seu gosto. Ninguém vai contra o gosto das pessoas, né? Então hoje nós temos assim a questão dos ritmos, como a valsa, o frevo, né? O tango. Isso são ritmos, né? E coisas que às vezes as pessoas gostam e que preenchem aquele vazio, né? Então, na Grécia, voltando ao assunto da Grécia, quando nós vimos assim o Pitágoras,
o grande filósofo e matemático Pitágoras, a questão da música, quando eles falam ali da música, então a gente vê assim, na Grécia, o musiquê, né? O musiquê era a arte das musas, a arte das musas. Então, isso aí, quem eram as musas? Na Grécia, segundo a história, que as musas eram pessoas que elas inspiravam a música, mas eram pessoas, seres que não tinham nenhum tipo de inspiração. Veja como é que era a diferença. Então os gregos, eles passaram a utilizar a música nos teatros, né? Os momentos das diversões. Então eram utilizadas as músicas, né? Eram pessoas voltadas muito ao teatro, à poesia. Nós vamos ver aí o poema de a Ilíada e a Odisseia, né? De Homero. Então essas coisas boas que vieram com o tempo, tá? Então você possa fazer uma reflexão a respeito dessa aula de hoje, não é? A respeito da música. O que você, vou fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas aqui no áudio. Qual o tipo de música que você gosta de ouvir, não é? Você acha que todas as músicas são inspiradas? O que você acha desses ritmos de hoje? A mocidade, quanto vocês na adolescência, alguns gostam da questão do passinho e de outras músicas. O que você acha das músicas românticas? Você já ouviu algum tipo de música romântica? Você já ouviu algum tipo de música gospel? Qual o tipo de música que você mais gosta? Então, essas são as palavras, são as perguntas para a respeito dessa aula de hoje. E espero que você possa nos responder. Você vai dizer o tipo de música que você gosta, não é? Quais são os tipos? Você acha que todas as músicas são bonitas, são boas? O que é que você vai dizer? Que você possa fazer a sua crítica também a respeito de um tipo de música que você não gosta, não é? Você tem todo o direito, não é? A gente respeita aqueles que gostam dos seus tipos e ritmos musicais, tá? Que você tenha uma boa tarde e que possa aproveitar bastante essa aula, meus queridos amigos e alunos do 6º A, tá?